Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, bem-vinda minha irmã, bem-vindo meu irmão, mais uma vez ao nosso projeto Caminhando na Umbanda, poucas palavras e muito conhecimento. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês, se vocês têm gostado dos vídeos que eu tenho postado, por favor, compartilhem com seus amigos, ajudem o nosso projeto a seguir em frente, né? Cada célula de Umbanda, cada médium, pai de santo, que fala através das redes sociais ou de livros, é como se fosse uma vela firmada. Nós precisamos de velas espalhadas para que nossa Umbanda seja fortalecida. Nós precisamos de representatividade, tá certo? Bem, hoje nós vamos falar sobre viagem astral. Mas antes eu gostaria de esclarecer o que seriam os corpos emocionais, porque eu falei no vídeo passado sobre corpos emocionais. E não é comum que vocês encontrem isso na literatura. Quando eu falei sobre corpos emocionais, gente, eu me referi aos corpos que vibram com as nossas emoções, para não citar todos os corpos. Então eu disse corpos emocionais, eu estou abrangendo ali o corpo físico e o duplo etéreo, por exemplo, tá certo? E uma pergunta também de uma seguidora que me perguntou sobre o vídeo passado sobre Ori e o outro vídeo sobre Eledá, quais seriam as funções dos nossos orixás. Então, respondendo a pergunta, eu achei melhor responder não diretamente a ela, mas a todos. O orixá de frente ele serve como se fosse um farol. Ele é ligado ao nosso racional e ele nos guia no caminho que nós temos a seguir, tá certo? E a nossa função do orixá adjunto? A função do orixá adjunto é velar pelo nosso equilíbrio emocional, principalmente em relações interpessoais. E o orixá ancestral? O nosso orixá ancestral é a nossa identidade desde a nossa criação. Quando nós fomos criados por Deus, por Zambi ou Olorum, a depender, né, da matriz, da Umbanda que você frequenta, ou da sua fé, quando nós fomos criados em determinado momento, onde os astros se encontravam em determinadas posições. Cada fração de segundos cada fração de segundo é diferente, nunca é igual a outra. Então, nosso ser tem uma identidade própria. E esse orixá ancestral é que dá a identidade ao nosso ser. Tá certo, gente? Nosso espírito enquanto centelha divina. Parte imutável. Não tem nada a ver com as nossas encarnações, que nas nossas encarnações nós temos o nosso Eledá, que muda de encarnação para encarnação. Então, vamos agora partir para a viagem astral, ou desdobramento, ou projeção astral. Então, fizeram para mim a seguinte pergunta: qual a diferença entre sonho e desdobramento? Gente, o sonho, ele é, na verdade, seria uma alucinação para a ciência. O sonho para a ciência seria a alucinação. É uma criação mental baseada nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Por exemplo, o nosso sentimento de medo, não é? Também há sonhos baseados em saudade. Nós sentimos saudade de um ente querido e sonhamos com um ente querido. Nem sempre nós viajamos para ver os entes queridos. Às vezes realmente há um sonho. E assim, como identificar? Às vezes é difícil identificar, mas há algumas pistas. Né? Por exemplo, no sonho, ele não há uma continuidade lógica por se tratar de uma alucinação, de uma criação da nossa mente. Tá certo? E na viagem astral, nós temos uma continuidade lógica, já que nós saímos do nosso corpo físico por um propósito. E por que saímos do nosso corpo físico, gente? Nós saímos do nosso corpo físico por vários motivos, mas saímos principalmente para aprendizado. Quando saímos do nosso corpo físico, nós podemos sentir, por exemplo, uma sensação de como se nós estivéssemos dilatando, não é? Nós podemos sentir também zumbidos, é bastante comum o zumbido. Eu sentia muito isso quando eu iniciei a ter desdobramentos, né? O zumbido. E sentia também muita paralisia do meu corpo físico, né, que a ciência chama de paralisia do sono. Né? Eu sentia, isso era muito aterrorizante na época, eu lembro bem, porque assim, eu saía do corpo físico e eu tentava mexer minhas mãos e eu não conseguia. E isso me deixava muito assim, ansioso e tenso é a palavra correta. Não é? E assim, então o que seria o desdobramento? Seria a libertação da nossa alma, né, gente? É um momento onde nós saímos do nosso invólucro, do nosso corpo, né? E nós vamos para o nosso mundo mãe, é onde de onde realmente nós somos, nas nossas dimensões, onde nós realmente vivemos, que nós aqui na Terra passamos um pequeno período, passamos a chuva, né, gente? Alguns guias falam isso para a gente.
vocês estão aqui passando a chuva, não vão durar muito. Né? Para eles, o tempo é diferente. Então, assim, aí me perguntaram também aqui, sempre nós temos viagens astrais conscientes? Nem sempre. Nós temos viagens astrais conscientes, inconscientes, lembramos de parte das nossas viagens astrais, lembramos de toda a viagem astral, né? E às vezes nós saímos também do corpo para trabalhos extracorpóreos. Podemos fazer isso, por exemplo, através da apometria. Não sei se vocês já ouviram falar em apometria, mas a apometria é um tipo de atendimento mediúnico, onde há uma célula de médiuns que trabalham desdobrados. Eles trabalham em desdobramento e aí eles vão em busca, muitas vezes, do irmão sofredor ou de um doente que está no hospital. Então, assim, no próprio terreiro, no centro espírita, há uma célula de apometria que vai lá, os médiuns desdobrados, eles vão lá atender o irmão. E, às vezes, também desdobram para atendimento presencial, porque desdobrado eles conseguem uma melhor efetividade. Certo, gente? Nós desdobramos também e vamos, às vezes, trabalhar muito longe, em regiões baixas de umbral. Mas, assim, por que fazemos isso? Nós fazemos isso por aprendizado e também por necessidade. Por que necessidade? Por que os nossos guias não fazem? Porque precisam de nós. Nós, encarnados, temos no nosso corpo físico o fluido vital. E há baixas regiões de umbral que são muito densas. E esse nosso fluido vital é importante para os trabalhos nessas regiões. Então, os guias eles precisam de nós, tanto para aprendizado, como também para a utilização do nosso fluido vital nessas regiões. Às vezes também para cura de pessoas doentes. Por exemplo, nós desdobramos e vamos visitar um doente no hospital. O nosso guia ele não tem o fluido vital baseado naquela máxima, né? Semelhante, cura semelhante. Então, o guia ele precisa do ectoplasma, precisa do nosso fluido vital, e às vezes nós desdobramos, porque através do nosso cordão de prata, que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico, há uma drenagem do nosso fluido vital para que possamos usar em benefício daquela pessoa que está doente. Tá certo, gente? Outra pergunta que me fizeram aqui. Crianças, elas podem desdobrar? Sim, perfeitamente, gente. Inclusive, a encarnação ela é um processo que dura desde o projeto antes da fecundação e que vai terminar lá aos 7 anos de idade. Né? Vocês podem se aprofundar mais sobre isso no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. Tá certo? E sobre a apometria, como eu tinha falado, tem um livro muito bom de Norberto Peixoto sobre a apometria, que é a Apometria em Umbanda. Caso também vocês tenham curiosidade sobre a apometria, procurem o livro de Norberto Peixoto. Ele tem, na verdade, 2 livros sobre a apometria, mas a Apometria em Umbanda é um perfeito livro. Eu adoro Norberto Peixoto. Deixo aqui, não é assim, muita luz, assim, eu desejo assim, porque é um professor de Umbanda diferenciado, né? Não que os outros não sejam, mas Norberto Peixoto ele toca a minha alma. Né? Cada um também dos escritores, dos mestres tocam a alma de vocês. Norberto toca a minha alma de uma forma diferente. Né? Então, desde o livro Umbanda Pé no Chão, que eu comecei a ler, até os demais livros de Norberto Peixoto, eu sou apaixonado por Norberto Peixoto. Deixo aqui um abraço, Norberto Peixoto. Se um dia você estiver escutando o que eu estou dizendo, é de coração. Tá certo? Outra coisa, gente, que eu gostaria de perguntar. As crianças, elas podem incorporar? Crianças podem incorporar, gente. Sim, claro que podem incorporar. A partir do momento que você completa a encarnação, você pode ter incorporação. Mas por que a gente não deve estimular isso nas crianças? Porque a incorporação, como nós já falamos anteriormente, não é inconsciente, não é para início de conversa nesse sentido. Então, assim, é preciso que tenhamos maturidade para não interferir na incorporação. Será que uma criança de determinada idade teria essa maturidade? Né? Assim, quando você é menor de idade, não é criança mais, mas já assim adolescente, eu mesmo comecei a incorporar aos 16 anos. Aí você já tem uma certa maturidade, ainda precisando amadurecer muito, né? Mas já dá para iniciar os trabalhos de incorporação. Mas assim, lembrando que menores de idade, gente, não podem fumar, não podem beber, não podem ter contato com bebida, com fumo, não é? Então, assim, nós devemos evitar esses ambientes onde há menores de idade. Tá certo, gente?
Então, assim, ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos, espero ter esclarecido sobre viagem astral, sobre projeção astral, sobre desdobramento, chamem como achar melhor, não é? Mas, assim, eu achei importante esse ponto, porque, assim, é um ponto mais esclarecido pelo Espiritismo. O Espiritismo usa muito esse termo projeção astral, mas é também importante para a nossa Umbanda, porque os médiuns umbandistas, afinal de contas, também desdobram, também trabalham no desdobramento. E há muitos poucos livros de Umbanda que falam sobre projeção astral, né? E Norberto Peixoto, ele fala sobre apometria e fala também sobre viagem astral nos livros. Então, assim, procurem literaturas de Norberto Peixoto que vocês vão encontrar mais informações sobre projeção astral na Umbanda. Tá certo, gente? Então, eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez pela presença. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe. Deus abençoe e salve a nossa Umbanda.